de agora, no ar, mais um campeão de audiência. Em um programa feito especialmente pra você. Aumente o som. Aumente o som. E vem pra festa com a gente. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora. Fala pra mim. Rádio Cultura FM 107,5. Com Dr. Emerson. Educação, saúde e cidadania em primeiro lugar. O programa Fala Pra Mim é dedicado a todas as pessoas, preferencialmente aos pobres, e em todas as suas lutas, conquistas e direitos. Os pobres sempre foram maioria, mas os pobres também sempre foram dominados pela grande minoria que detém o poder econômico. Mas essa realidade precisa e deve mudar. Para tanto, basta que você adote os seguintes princípios para nortear a sua vida em sociedade. O princípio da destinação universal dos bens, o princípio da solidariedade, o princípio da subsidiariedade, o princípio do bem comum e o princípio da dignidade da pessoa humana. Simples assim. Muito boa tarde, queridos irmãos e irmãs ouvintes da Rádio Cultura e seguidores do canal do YouTube Dr. Emerson Sergipe, Instagram também Dr. Emerson Sergipe, pois a partir de agora vou falar para você o que você só ouve aqui no programa Fala Pra Mim, Educação, Saúde e Cidadania. Eu sou o Dr. Emerson e estarei com você até às 15 horas, na apresentação de mais uma edição do programa Fala Pra Mim. Meus cumprimentos para toda a equipe do programa Fala Pra Mim, ao Félix Ney Souza, ao Digenal Alves, ao Dr. Antônio Joaquim, ao Carlos Miguel, ao Salvador e a Núzia Costa. Com certeza todos estarão na audiência do programa Fala Pra Mim. Cumprimento também aos amigos da Rádio Cultura que fazem a sonoplastia do programa Fala Pra Mim. Sempre lembrando que o programa Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética. Com uma trajetória de 30 anos, a Clínica Dermoestética é referência em Aracaju e região quando o assunto é cuidado com a pele e bem-estar. Sob a direção do Dr. Emerson, a clínica oferece uma gama completa de serviços que vão desde a dermatologia clínica até procedimentos estéticos avançados, tratamento dermatológico, cirurgias dermatológicas, acompanhamento nutricional, cirurgia plástica e muito mais. Estamos situados na Avenida Engenheiro Hernan Centurion, 540 Jardim, com os telefones 999457211 ou 32137560. Dermoestética, sempre acompanhando os avanços da dermatologia. O programa Fala Pra Mim também é um oferecimento da Apis Tecnologia e Comunicação Condominial. Conheça a Apis Tecnologia, segurança e inovação para o seu condomínio ou empresa. A Apis Tecnologia é referência em solução moderna para segurança e gestão condominial em todo o Brasil. Uma empresa genuinamente sergipana com diversos serviços: portaria remota, monitoramento completo à distância, portaria smart, a evolução de uma portaria com sistema automatizado inteligente, controle de acesso, entrada e saída de moradores, visitantes e veículos com muito mais controle e interfone virtual. Com a Apis, a comunicação entre moradores, visitantes e a portaria acontece direto pelo celular. Estamos situados na Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes, número 682, aqui na 13 de julho. Apis, tecnologia e inovação na palma da sua mão. O
programa Fala Pra Mim também tem o apoio cultural do Conselho Nacional do Laicato do Brasil na Arquidiocese de Aracaju. E no programa de hoje teremos o nosso editorial. Vamos conversar sobre o processo civilizatório. Vamos conversar também as nossas dicas de saúde. E hoje vamos conversar sobre o leite e, notadamente, a importância do leite para a prevenção da osteoporose e do uso do leite nas pessoas que têm doença inflamatória do intestino. Tá bom? Então, tudo isso e muito mais aqui no programa Fala Pra Mim. E para você participar do nosso programa, envie a sua mensagem através dos números 999826704, vou repetir, 999826704, ou através do número 999569454, 999569454. Você, através desses números, pode mandar uma mensagem, por exemplo, dizendo: quero participar do grupo de WhatsApp do programa Fala Pra Mim. E aí você receberá as matérias, né, que nós vamos estar liberando para aquelas pessoas que fazem parte do grupo de WhatsApp. Nós vamos estar mandando o link dos programas, tanto do programa Fala Pra Mim quanto do programa do podcast Fala Pra Mim, e vocês podem também dialogar, mandar sugestões de programação, de pauta para o programa Fala Pra Mim. Portanto, participe. Importante, a gente pede sempre aqui que as pessoas se inscrevam no canal de YouTube DR Emerson Sergipe, que entre como seguidores e seguidoras no nosso canal do Instagram DR Emerson Sergipe. Então, é importante que as pessoas participem, nos dêem esse apoio, nos fortaleçam, para que possamos estabelecer esse canal de comunicação, com comunicação e informação de qualidade para todos vocês. E a partir de agora teremos o nosso editorial. Fala Pra Mim. Fala Pra Mim. Editorial. Meus amigos e minhas amigas, apesar dos avanços institucionais das últimas décadas, com o fortalecimento do mecanismo de controle interno na administração pública e a ampliação das atribuições dos órgãos de controle externo, a corrupção no Brasil permanece como um problema estrutural e persistente. A legislação evoluiu, tribunais de contas ampliaram sua atuação, o Ministério Público ganhou protagonismo, a transparência tornou-se princípio constitucional efetivo. Ainda assim, os resultados práticos não acompanham o discurso normativo. Parte desse paradoxo reside na própria dinâmica política. O Congresso Nacional, responsável por aperfeiçoar o ordenamento jurídico, tem aprovado mudanças que, segundo críticos, contribuem para a fragmentação partidária e para o fortalecimento do poder econômico no processo eleitoral. O fundo eleitoral, criado com o argumento de reduzir a influência privada, convive com um sistema que ainda enfrenta dificuldades de fiscalização eficaz. As emendas parlamentares impositivas, por sua vez, ampliaram o protagonismo individual dos legisladores, mas levantam questionamentos sobre transparência e rastreabilidade dos recursos públicos. O resultado é um ambiente em que a responsabilização nem sempre acompanha a denúncia, e a percepção de impunidade alimenta o descrédito institucional. Há ainda um componente cultural que não pode ser ignorado: a crescente valorização do individualismo, somada à fragilização de referenciais éticos coletivos, impacta a qualidade da representação política.
O parlamento, como expressão da sociedade, tende a refletir suas virtudes e suas contradições. Superar esse ciclo exige mais do que reformas legislativas pontuais. Requer o fortalecimento da cultura republicana, aprimoramento dos mecanismos de transparência e, sobretudo, participação cidadã ativa e vigilante. A corrupção não é apenas falha institucional, é também sintoma de uma crise mais ampla de compromisso público. Pense nisso. E a partir de agora, em nome dos amigos Batista, lá no Siqueira Campos, do Jorge, lá no Santa Lúcia, do Carlos Alberto e da sua esposa, lá no Orlando Dantas, do Miguel, no bairro Cidade Nova, do Edson Leal e da sua mãe, Dona Luzia, lá no 18 do Forte, da Dona Marlene, no Grajiru, e sua irmã Vitória, lá em Maceió, um grande abraço para todas elas, do João Bosco Lima e da minha amiga Cátia Machado, lá no bairro São José. Um grande abraço para vocês dois, grandes amigos, gente muito boa. Também um abraço para o meu amigo Márcio Giovanni, lá no Ponto Novo. Abraço também para a Valdileide Feitosa e seus filhos Marcos Vinícius e Tainã. Um abraço para o Écio, colega aposentado do Banco do Brasil. Ainda ontem, essa semana agora, né, no dia do jogo do futebol que teve aí ao longo dessa semana, eu me encontrei com o Écio, né, meu amigo Écio, conversamos rapidamente sobre futebol. Então mando um abraço para o Écio e toda a sua família. Também quero cumprimentar a Jocilene, né, a Lúlia e o Gelson, todos lá no bairro Industrial, o bairro da paróquia São Pedro Pescador, que tem como pároco o meu amigo, o padre José Soares. Também um abraço para o padre Anderson, lá na Catedral, para a irmã Moraes e para Dom José Palmeira Lessa. Mando um abraço também para Dom Genivaldo e para Dom Josafá. E não posso esquecer do meu amigo, o padre Cristiano Silvestre. E em nome de todos esses amigos e amigas, e em nome de todos os ouvintes, né, daqui da Rádio Cultura e aqueles que nos acompanham no canal do YouTube DR Emerson Sergipe, quero mandar um abraço e a essas pessoas eu quero dedicar a nossa Dica de Saúde. Fala pra mim, dicas de saúde. A nossa dica de saúde de hoje será sobre o leite e a sua correlação com a doença inflamatória do intestino e também com a prevenção da osteoporose. O leite sem lactose pode ser usado por pacientes com doença inflamatória do intestino? A resposta para essa pergunta é sim. O leite sem lactose pode ser utilizado por pacientes com doença inflamatória intestinal, mas a indicação depende mais da tolerância individual do que da doença em si. E o que é a doença inflamatória? O que é isso? A doença inflamatória intestinal. A doença inflamatória intestinal, ela inclui principalmente duas variantes: a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Ambas são doenças inflamatórias crônicas do trato gastrointestinal, com fases de atividade ou de crise e fases de remissão. E a correlação do leite sem lactose com essa doença inflamatória? O que muda no leite sem lactose é apenas a quebra da lactose, que é o açúcar do leite.
Na sua preparação, a lactose é quebrada, então, em glicose mais galactose por adição da enzima lactase. Então, há uma digestão da lactose presente no leite, então essa enzima vai agir produzindo galactose e glicose e o leite então se torna um leite sem lactose. Então veja, esse leite ele não é isento de proteína do leite nem de gordura, né? Ele apenas não tem lactose. E quando que o leite sem lactose pode ser útil? Pacientes com doença inflamatória do intestino frequentemente desenvolvem intolerância secundária à lactose, principalmente. Então, durante crises inflamatórias, quando há acometimento do intestino delgado, especialmente na doença de Crohn, nesses casos o leite comum pode causar distensão abdominal, diarreia, produção de gases e, portanto, desconforto para o paciente. Então, o leite sem lactose costuma ser melhor tolerado nesses pacientes. Quando pode não ser indicado, no caso, o leite sem lactose? Durante crises graves com diarreia intensa, em pacientes que referem piora mesmo com leite sem lactose. Se houver sensibilidade à proteína do leite, isso é mais raro em adultos. Alguns pacientes relatam desconforto, não pela lactose, mas pelo teor de gordura ou por hipersensibilidade individual. Então, resumindo, recomendações práticas: nos pacientes em remissão, ou seja, que não estão em crise, pode ser consumido normalmente, se bem tolerado, aqui no caso o leite com lactose. Então, preferir versões sem lactose, ou então o leite desnatado ou semidesnatado, se houver possibilidade, ou se houver, no caso, sensibilidade à gordura. E durante a crise, avaliar a redução temporária, testar intolerância individual, priorizar hidratação e dieta mais leve. Então, como resumo clínico e orientação, a gente apresenta situação leite sem lactose, doença inflamatória intestinal em remissão. Isso geralmente é permitido. Na doença inflamatória em atividade leve, pode ajudar se houver intolerância. Doença inflamatória intestinal em crise grave. Esses casos graves precisam ser avaliados individualmente, né, para afastar toda essa possibilidade de intolerância à lactose ou de intolerância à proteína do leite, se tem alguma correlação clínica que inviabilize e que denote que a pessoa precisa ter mais cuidado para indicar que tipo de leite, se algum leite, aquele paciente poderia usar. Intolerância à lactose associada. Então, o paciente tem a doença inflamatória intestinal e tem intolerância à lactose associada. Então, o leite sem lactose, claro, nesse caso, será preferível em relação ao leite comum, né? Porque aí nós estamos diante de um caso com intolerância à lactose, tá bom? Então, nós estamos aqui a conversar sobre a importância do leite e a sua correlação com a doença inflamatória intestinal. Então, um outro questionamento, nós já abordamos com relação à doença intestinal e agora o leite sem lactose, até mesmo o desnatado, garantem o aporte de cálcio essencial para a prevenção da osteoporose? Então, nós já avaliamos com relação à doença intestinal, né? Importante, nos casos em remissão, o leite sem lactose pode ser utilizado. E naquelas pessoas em crise aguda, leve, é discutível se ele poderia ser utilizado ou não. E nos casos graves, então, é análise individual para cada paciente. Mas agora, o leite sem lactose, até mesmo o desnatado, garantem o aporte de cálcio essencial para a prevenção da osteoporose, agora em outra circunstância, então,
prevenção da osteoporose, porque é preciso que haja ingestão de cálcio. E aí? O leite com lactose tem cálcio? O leite sem lactose tem cálcio? O leite desnatado tem cálcio? O aporte de cálcio essencial para a prevenção da osteoporose vai estar garantido nessas pessoas que necessitam? Então, a resposta para isso é sim. O leite sem lactose, inclusive o desnatado, também ele mantém praticamente o mesmo teor de cálcio do leite comum e pode contribuir de forma eficaz para a prevenção da osteoporose. Então, a retirada da lactose não altera o conteúdo mineral do leite. A lactose é apenas o açúcar. O cálcio permanece intacto. Então, o teor médio de cálcio, 200 ml, tem aproximadamente 240 miligramas de cálcio em todos os tipos de leite. Então, para 200 ml de leite, 240 miligramas de cálcio. Seja o leite do tipo integral, semidesnatado, desnatado, sem lactose e qualquer teor de gordura. Ou seja, o teor de gordura e a presença ou não de lactose não interferem na quantidade de cálcio presente no leite. Então, e quanto à prevenção da osteoporose? A osteoporose envolve perda de massa óssea e aumento do risco de fraturas. O consumo adequado de cálcio é um dos pilares da prevenção. Então, pontos importantes. A absorção do cálcio do leite é alta, tem boa disponibilidade. A lactose pode até facilitar discretamente a absorção, mas sua ausência não compromete de forma clinicamente relevante a absorção do cálcio no caso. O leite também fornece proteína, fósforo e frequentemente vitamina D quando fortificado, quando o leite está fortificado, ou seja, com a adição da vitamina D. Necessidades diárias de cálcio. Aqui vamos considerar a faixa etária para recomendar um quantitativo de ingestão. Adultos de 19 a 50 anos precisam de aproximadamente 1.000 miligramas por dia e, no caso de mulheres com mais de 50 anos, 1.200 miligramas por dia. Mesma quantidade também para homens a partir dos 70 anos. Então, até os 50, 1.000 miligramas por dia para homens e mulheres. A partir dos 50, 1.200 miligramas, um pouquinho mais então de cálcio para as mulheres. E nos homens, a partir de 70 anos é que fica então essa recomendação de 1.200 miligramas por dia, tá bom? O programa Fala Para Mim aqui em sua dica de saúde e estamos conversando sobre a importância do leite. Então, 2 a 3 copos de leite por dia já fornecem cerca de 480 a 720 miligramas. Então, conclusão prática de tudo isso: leite sem lactose tem cálcio, leite desnatado tem cálcio e ambos ajudam na prevenção da osteoporose. São boas opções para intolerância à lactose. Então, não ter lactose no leite, ter ou não ter, não vai causar problema na prevenção da osteoporose, mas para os pacientes que têm intolerância à lactose, é bom que faça a escolha pelo leite sem lactose. No programa da próxima semana, eu vou falar para vocês sobre a estratégia alimentar para a prevenção da osteoporose. Então, vamos trazer aqui uma orientação alimentar, quais alimentos, verduras, legumes, do que a pessoa deve se alimentar para garantir um bom aporte de cálcio, de modo a prevenir a osteoporose. E aqui encerramos as nossas dicas de saúde. E a partir de agora teremos as nossas dicas de educação e cidadania.
Aqui no programa Fala Pra Mim, a cada semana, a gente traz a discussão de problemas sociais, de problemas do cotidiano das pessoas, né? Aqueles problemas enfrentados no dia a dia. E a gente aqui sempre procura aprofundar a discussão, entender, né, o porquê que esses problemas acontecem, onde é que estão as causas. E nesse mundo hoje de muita informação superficializada, né, que não há aprofundamento, não há discussão, porque é importante que a gente, ao discutir, tenha boas fontes, né, que a gente tenha referência de onde que a gente está buscando isso. Hoje, através das redes sociais, todo mundo, ainda essa semana eu estive participando de uma entrevista de rádio e disse que todo mundo se acha habilitado para discutir tudo, né? E aí já viu que muitas vezes o nível de conhecimento, a profundidade deixa a desejar e, consequentemente, a informação que é emitida a partir desse nível é uma informação que, em tese, não deveria garantir credibilidade, né? Então, nós aqui partimos das análises, nós temos problemas, então nós vamos para a problematização, o que é que na sociedade as pessoas hoje enfrentam no dia a dia. E eu tenho dito aqui no programa Falar Pra Mim que tenho muita preocupação com os caminhos, né, da nossa desumanização, né? Nós estamos evoluindo para o caos, nós estamos evoluindo para a barbárie, para o caos social, e nós precisamos discutir tudo isso. Porque, veja, é fundamental. Outra assertiva que a gente traz aqui é a sociedade, ela é a resultante da expressão de cada indivíduo. Então, cada pessoa contribui para essa totalidade que se chama sociedade. Mas, ao mesmo tempo, esta sociedade, que é fruto do pensar, do agir, das ações e das ideias das pessoas, essa sociedade também em um feedback, né, é um processo que também influencia sobre as pessoas. Então, à medida que as pessoas influenciam com sua individualidade e sua autonomia, influenciam na formação do que chamamos de sociedade, essa sociedade, ao mesmo tempo, está impactando as pessoas na sua formação. Então, nós somos referência e também somos referenciados nesse processo. Então, é importante que a gente tenha essa compreensão de valorização do viver social, do viver coletivo, né? Então, a sociabilidade é algo inerente ao ser humano. Então, hoje, no nosso processo civilizatório, no nosso processo evolutivo, nós temos problemas sociais. Então, vamos, para você que está nos ouvindo, trazer aqui problemas hoje enfrentados pela sociedade e que a sociedade é que tem que buscar a solução para tudo isso. O individualismo, a corrupção e a violência urbana. Então, quem está me ouvindo deve concordar que nós temos esses problemas na sociedade. A corrupção, a violência urbana, nós não podemos naturalizar, achar, isso é normal, é assim mesmo, não. Muita corrupção, isso é problema, então precisa ser enfrentado. A violência urbana, seja a violência no trânsito, a violência advinda, né, do tráfico de drogas, do tráfico de pessoas, a violência advinda do feminicídio, a violência advinda do processo de violência, né? A questão do racismo estruturante, que é evidente na nossa sociedade. Mas todas as pessoas que estão a me ouvir devem concordar que individualismo, corrupção e violência são problemas do cotidiano da sociedade. E aí, para que possamos aprofundar, entender esses problemas na perspectiva de transformá-los, de resolvê-los, nós temos que fazer a pergunta: por que tudo isso acontece? E nós não podemos buscar resposta para tudo isso apenas analisando a nossa realidade, olhando a nossa realidade. Então, isso é por conta do que está acontecendo aqui agora. Nós temos que beber da fonte, né? Dos nossos filósofos, dos sociólogos, dos historiadores, dos antropólogos,
das pessoas que se dedicaram a estudar e vivenciar tudo isso em profundidade. E no programa de hoje, para essa nossa discussão, nós vamos beber na fonte do saber, na fonte da cultura, basicamente de 3 pessoas: do Max Weber, do Alexis de Tocqueville e de Norberto Bobbio. Então, dessas 3 pessoas, nós vamos buscar a compreensão do que acontece hoje no mundo. Por que é que tudo está acontecendo assim? Então, o Max Weber já nos ensina, então, bebendo da fonte do Max Weber, o ensinamento weberiano já nos falava, já nos mostrava, quando ele estudava a construção do Estado, da administração pública, do processo na sociedade, ele falava da racionalização institucional. Como as instituições, em tese, nesse determinante histórico, elas vão sendo aperfeiçoadas, né? A gente lembra que do marco da Revolução Francesa, nós tivemos a passagem no mundo, que até hoje ainda não se concretizou, né? Ela vai se dando, existe uma época de mudança. Então nós saímos de muitos séculos de regimes monárquicos, absolutistas, que o rei mandava em tudo, e evoluímos para a tripartição do poder. O poder dividido em poder executivo, judiciário e poder legislativo, e esses poderes independentes e harmônicos entre si, para viverem em harmonia e cuidarem da produção do bem comum. E aí vem as diversas etapas do processo democrático também nessa evolução, e ele vai mostrando que as instituições que são criadas nessa evolução social, então nós temos agora o Estado, o modelo da administração pública dentro dessa tripartição do poder judiciário, executivo e o poder legislativo. Então, nesse modelo de administração existem princípios e então são criadas leis, né? O poder legislativo existe para isso, vai criar leis, vai criar normas para que vá direcionando e normatizando esse processo de evolução social onde as pessoas estão em sociedades. Então não é lá daquele tempo que não existiam leis e as pessoas agiam conforme o que quisessem fazer. Então vão criando normas para disciplinar esse processo de evolução civilizatória. Então, é a racionalização através de quê? De normas, de um aparato legal. Então, tudo isso está muito correto para que a gente possa entender que isso faz parte da evolução do ser humano. Mas, para que tenhamos os freios e contrafreios nesse processo social, para que as coisas funcionem, objetivando o bem comum, limites foram estabelecidos pelo controle. Então, ao mesmo momento que são criadas as leis, que vem a racionalização do processo normativo, com as leis vem o sistema de controle. Ou seja, quem está na administração precisa estar submetido a um controle interno do próprio órgão, da própria instituição, e a um controle externo também, de órgãos que estão encarregados de fiscalizar esse controle para saber se quem está a conduzir a administração pública está conduzindo de acordo com as leis. Está claro isso? Então, as normas racionalizam, né? E nós vamos estabelecer as leis, o processo normativo, e nós criamos também o processo de controle interno, de controle externo, para saber se essas leis estão sendo cumpridas, se as pessoas estão administrando, estão dentro dos princípios da administração pública. Por exemplo, o princípio basilar da administração pública é o da transparência. Porque para discutirmos isso, nós temos que entender a distinção, o que é que esse momento de evolução do processo civilizatório traz de importante? A figura do Estado. E aí o Estado está relacionado com o público, com aquilo que é bom para o bem de todos, para o bem comum, para a população.
Então, é a perspectiva do bem comum, do bem para todos, de todos que vivem em sociedade. Daí a nossa sociabilidade. Então, nós precisamos estar submetidos a um processo de normas e as pessoas que vão administrar, como estão administrando o que é público, o bem público, o dever basilar é o dever da transparência. Ou seja, eu tenho que administrar, tornando público todos os dados, todas as fontes de financiamento, todas as minhas ações, porque aqui eu estou a administrar o bem público, o bem comum, o que é de todos. Então, isso cria, para que a gente possa entender, uma dicotomia aqui entre o público e o privado. Então, existe a concepção patrimonialista, que de certa forma conduziu o mundo durante muito tempo, e agora nós temos essa visão do que é público e do que é privado, do patrimônio e do que é público, do que é de todas as pessoas. Então, é importante entender isso para que a gente entenda a nossa realidade. Um prefeito, quando ele assume um município, ele não é o dono da cidade. A cidade não entregou para ele o patrimônio que é o município. Ele vai administrar esse patrimônio que é de toda a comunidade, que é de todos. Então, o dever da transparência é fundamental, né, nesse processo. Então, Max Weber traz essa história, né, traz essa reflexão, esse ensinamento. Nós estamos aqui a beber desse ensinamento que ele aponta para a necessidade da racionalização e desses limites do controle. E quando esses limites falham, esses limites, o controle interno e o controle externo está falhando, e hoje nós temos vários exemplos, infelizmente, de que os nossos órgãos de controle interno e de controle externo, depois eu vou detalhar mais isso, eles estão falhando, nós estamos vendo que o que torna isso uma falha é a fragilidade ética da responsabilidade das pessoas que estão na condição do que é público. Então, quando a pessoa que está na administração pública, ele abandona a ética, nós vamos ter uma fragilização desse processo de controle e desse processo da execução. E aí é nesse cenário de fragilização da administração pública e de fragilização dos órgãos de controle que entra o cenário da corrupção que nós comentamos lá no início, tá? Já para Max Weber, então, a modernidade política é marcada pela consolidação da dominação racional legal, que é que eu expliquei aqui, as leis, o normativo, cujo fundamento repousa na burocracia profissional, na previsibilidade normativa, existem as leis, e na separação entre o público e o privado, né? O privado, você lá administra o seu patrimônio como você quer, mas o público tem que ser administrado com transparência, com publicidade e tem que ser administrado com competência e em nome do bem comum. Então, contudo, Weber também advertia que a burocracia e toda a sua racionalidade normativa não elimina a luta pelo poder, nem neutraliza interesses patrimonialistas com práticas informais de apropriação privada do público. Então, daí todo esse cenário, né, que traz a persistência da corrupção, mesmo diante de um arcabouço normativo robusto, e que revela a coexistência entre padrões racionais legais e resquícios de dominação tradicional ou patrimonial. Então, antes, como eu disse, era tudo centrado no patrimônio, e agora com essa concepção da figura do Estado como administração do bem comum, do que é público, então essa nova concepção vai trazendo todas essas dificuldades. Então, assim, o problema não se deve à ausência de normas, mas à internalização incompleta da ética, da responsabilidade no exercício de poder. Então, o que falta para os administradores é a responsabilidade ética, né? Então, nós temos que estar atento para isso. Nós estamos falando lá no início dos problemas, lembra? Corrupção, violência, essas coisas todas. Já para o Tocqueville,
Aí Tocqueville já vai dando mais um dado aqui importante, a sua obra Democracia na América, ele vai trazendo algo para a gente estudar muito do tempo atual, da nossa contemporaneidade, dos dias atuais. Ele fala do individualismo, das questões da igualdade e do risco de apatia cívica. Olha que felicidade. Esse camarada, muito tempo lá, atrás aqui da nossa atualidade, da nossa contemporaneidade, ele já chamava atenção para o individualismo e dizia que esse individualismo exacerbado, no pressuposto da igualdade entre as pessoas, trazia um risco, que era o risco da apatia cívica. As pessoas entrariam nesse individualismo, cada um só pensando em si, e à medida que você só pensa em você, você vai esquecendo de pensar no coletivo. E isso vai trazendo uma apatia. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não acredito nisso, e isso só nos enfraquece a todos. Então, essa apatia cívica é um efeito colateral danoso do individualismo que acomete a sociedade, notadamente nos dias de hoje, e o individualismo onde há um desprezo pela ética, pela moral, né? Vale tudo. Eu, para conseguir o que eu quero, e aí entra a ganância, uma série de outras coisas, para conseguir tudo que eu quero, eu posso mentir, eu posso enganar os outros, eu posso trapacear, eu posso roubar, eu posso matar. Então, uma opção de coisa errada sendo feita em função desse individualismo exacerbado e que, quanto maior o individualismo, maior a apatia cívica, ou seja, maior essa coisa de não me importa o coletivo, não me importa o bem comum, tá? Então, é isso que nós vamos encontrar na democracia, a Democracia na América, do Tocqueville, especialmente nessa obra, onde ele faz essa análise do individualismo como um fenômeno ambivalente. A igualdade de condições fortalece a autonomia dos indivíduos, podendo produzir retração da esfera pública e enfraquecimento dos laços associativos. Então, o individualismo vai levando a essa fragilidade, essa apatia cívica. Então, quando o cidadão se distancia da vida coletiva, abre-se espaço para a centralização do poder e para o predomínio de interesses particulares sobre o bem comum, o bem de todos. Então, a crítica contemporânea, a fragmentação partidária e a hipertrofia de mecanismos que ampliam o protagonismo individual de representantes, como emendas parlamentares de execução obrigatória, pode ser interpretada sob essa lente. A política tende a se personalizar, reduzindo-se o papel mediador das instituições partidárias. Então, importante que a gente tenha essa compreensão, muito cuidado, nós temos que discutir os problemas que estão aí, mas discutir nessa perspectiva de ter uma compreensão que interesse ao bem comum, ao conjunto da sociedade. Então, Tocqueville advertia que a vitalidade democrática depende de associações civis fortes e de uma cultura política orientada ao interesse público. A erosão desses elementos favorece tanto o clientelismo quanto a descrença institucional. Então, quanto mais nós tivermos, por exemplo, na vida pública ou na política, políticos ou servidores públicos que não tenham compromisso com o bem público, com o interesse público, com a produção do bem comum e que essas pessoas atuem cada vez mais sem ética, então nós vamos estar favorecendo a construção do caos, a construção da barbárie. Então, tendo já discutido a Constituição do Estado, tendo estudado já o papel do individualismo na nossa contemporaneidade, vamos agora beber da fonte do Norberto Bobbio. Vamos verificar o que ele nos ensina sobre Estado de Direito, sobre legalidade e qualidade democrática. Então veja que interessante, em todas essas análises aí a gente vai entendendo o que é que acontece hoje na nossa realidade. Então, para Norberto Bobbio, a democracia não se define apenas pelo princípio majoritário, mas pelo respeito às regras do jogo, à transparência e à responsabilidade pública. Em sua reflexão sobre o Estado de Direito, Bobbio enfatiza que a legitimidade democrática exige
a previsibilidade normativa e controle do poder. Então nós temos que ter leis elaboradas e aprovadas, tendo como compromisso a produção do bem comum. Hoje nós temos uma série de leis que podem ter até legalidade, mas elas são ilegítimas porque elas não representam o interesse da população, muito pelo contrário. Então, nós, considerando a legitimidade, a lei é legal, mas ela tem que ser legítima. Então, hoje o nosso parlamento, infelizmente, seja municipal, seja estadual, seja federal, aprova muita lei ilegítima. E a população tem que estar atenta a isso, né? Saber quando o político representa o bem comum e quando ele é inimigo do povo. Então é importante entender esse processo. E é preciso que a gente faça essa análise com a profundidade que nós estamos, né, buscando fazer aqui no programa Fala Pra Mim. Então, quando reformas legislativas alteram o equilíbrio entre representação, financiamento político e responsabilidade, a questão central passa a ser a qualidade democrática. O problema não é apenas jurídico, mas normativo. A legalidade pode coexistir com mecanismos que, embora formalmente válidos, fragilizam a igualdade de competição política ou obscurecem a rastreabilidade do gasto público. Então, muito cuidado para que na disputa política a população não esteja muitas vezes até apoiando leis que fragilizam a democracia. O Bobbio lembra que a democracia é um conjunto de regras do procedimento. Se essas regras produzem assimetrias estruturais ou reduzem a transparência, a democracia pode manter sua forma enquanto perde sua substância. Ela passa a ser uma democracia de baixo nível, uma democracia que vai perdendo qualidade. Então, nós precisamos entender esse processo, tá? É importante. Eu estou com essa minha fala chamando aqui a responsabilização da sociedade. Cada um de nós, como indivíduo com capacidade de influenciar na sociedade, nós temos a capacidade de discutirmos tudo isso e na perspectiva do bem comum. Então, de modo bem sintético e resumido, a persistência da corrupção, apesar do fortalecimento dos controles institucionais, pode ser compreendida como resultado de 3 dimensões interligadas. A institucional, a instituição Estado, né, que o Max Weber nos chama, né, para refletir, que traz uma tensão entre racionalidade legal e práticas patrimonialistas. Então as pessoas precisam entender o Estado como produção do bem comum. É público, é um ente público. E cuidado, porque muitas vezes tem políticos que procuram ocupar o poder e exercem o poder fragilizando, desconstruindo, precarizando as instituições públicas, para que a própria população, eu não acredito nisso aqui do público, porque isso, por causa daquilo, e muitas vezes aquela pessoa está fazendo isso e, por exemplo, faz para precarizar o serviço público e depois, inclusive, defender saídas como privatização. Então é importante que a gente esteja muito atento. A questão da DESO aqui, dessa venda paraiguá, é muito emblemática para a gente entender isso. A maioria da população vai estar se beneficiando. A população empobrecida vai ter garantido. Nós estamos vendo aí as discussões dos poços, dessas coisas todas. A Iguá vai ter interesse em estar levando água de qualidade para as comunidades de baixo poder aquisitivo que não vão pagar a taxa que a Iguá espera receber, porque ela está na perspectiva do lucro, enquanto a água como mercadoria, ou ela vai estar preocupada na produção do bem comum. Vamos levar água, que a água é vida, a água é um recurso natural e vamos levar para as pessoas. Então é importante que muitas vezes as pessoas, em grande quantidade, elas são teleguiadas e são levadas a defenderem, muitas vezes, a pessoa fala, vamos falar mal da DESO, né? Tá, tem problemas. Agora, atualmente tá igual ou tá pior, né? Então é importante que as pessoas façam essa reflexão e principalmente nessa perspectiva, aí é onde vem a grandeza das pessoas.
vamos pensar na maioria da população empobrecida. Essa população, ao longo desse processo, é o que nós devemos entender como grande divisor para termos a compreensão de se esse processo é justo ou ele é injusto. Nós não podemos naturalizar a pobreza e nem muito menos negar a pobreza. Então, para essas pessoas, elas estão tendo água para o seu sustento, para o seu dia a dia. Como é que está acontecendo? A Iguá está se preocupando em levar água só para quem pode pagar pela água ou está se preocupando em levar água para todas as pessoas? Que a compreensão aqui é a compreensão do bem comum, tá? Da dignidade de todas as pessoas. Então, Weber nos chama muito nisso, né? Essa visão de práticas patrimonialistas. Nós temos que pensar no bem comum, né? No bem público. Já a pegada cultural é a pegada do Tocqueville, que ele diz que o retraimento cívico, a cultura da retração cívica, leva ao enfraquecimento das mediações coletivas. Nós precisamos fortalecer que as pessoas se unam, que as pessoas, principalmente as pessoas empobrecidas que não têm outros recursos a não ser a sua união como força, saber dar as mãos e saber, nós vamos resolver esse problema coletivamente. Ele tem que ser resolvido para o bem de todas as pessoas. E do ponto de vista normativo, o Norberto Bobbio nos mostra que a erosão da qualidade das regras democráticas, né? E temos aqui até um termo que está muito em moda hoje, mas eu não gosto muito de usar esses termos da língua inglesa, né? Nós temos que buscar responsabilização da gestão pública, né? E esse conjunto de mecanismos de responsabilização, de transparência e de prestação de contas que gestores e agentes públicos devem adotar ao utilizar recursos da sociedade. Então, engloba a obrigação de justificar decisões, agir com ética, permitir fiscalização e assumir responsabilidade pelos resultados, garantindo o controle democrático sobre o Estado. Nesse sentido, a corrupção não é apenas desvio individual, mas fenômeno estrutural que emerge da interação entre instituições formais, cultura política e desenho das regras do jogo democrático. A ampliação do debate com autores brasileiros permite historicizar o problema da corrupção e situá-lo na formação do Estado e da cultura política nacional. Ver que, de algum tempo que isso vem na nossa história, e nós precisamos ter essa compreensão para não repetirmos os mesmos erros. A incorporação de Sérgio Buarque de Holanda e Raimundo Faoro, estudiosos brasileiros, adiciona uma dimensão sociogenética ao diagnóstico institucional, já articulado a partir de Weber, de Tocqueville, de Bobbio, de tudo isso que já tinha sido produzido do ponto de vista da ciência, da cultura. Então, corrupção, patrimonialismo e formação do Estado no Brasil é um diálogo teórico ampliado. Patrimonialismo e racionalidade incompleta. Junta Weber com a interpretação do Faoro. A noção de patrimonialismo formulada por Max Weber é central para compreender a apropriação privada da esfera pública, que é o que nós estamos discutindo aqui no programa. Isso, nos tempos atuais, se fala muito em privatização, né? Apropriação privada da esfera pública. No patrimonialismo, não há distinção clara entre o patrimônio do governante e o patrimônio do Estado. E essa separação tem que haver, deve existir. A autoridade se exerce com extensão da casa do soberano, né? Nesse modelo patrimonialista. É nesse ponto que a leitura de Raimundo Faoro com os donos do poder torna-se decisiva. Faoro argumenta que o Estado brasileiro se estruturou sob a lógica de um estamento burocrático herdado da tradição ibérica, no qual a máquina estatal antecede a sociedade civil e organiza o acesso aos recursos e privilégios. Ou seja, é a montagem de um Estado de privilégios que a gente coloca aqui, né, que se antepõe e que dificulta o Estado de direito para todas as pessoas.
Diferentemente do modelo liberal clássico, em que a sociedade limita o Estado, no Brasil o Estado teria sido historicamente o grande distribuidor de oportunidades. Assim, a corrupção não aparece apenas como falha moral ou administrativa, mas como expressão de uma estrutura estatal que, desde a formação colonial, concentrou poder e permitiu a captura de recursos públicos por grupos organizados. Já o homem cordial, o personalismo e a cultura política de Tocqueville, nós vamos trazer aqui personificado em Sérgio Buarque. Ao lado da dimensão institucional, a dimensão cultural é explorada por Alexis de Tocqueville, que advertiu para os riscos do individualismo nas democracias modernas. O afastamento do cidadão da vida pública pode enfraquecer o espírito associativo e favorecer práticas particularistas, que estão defendendo privatização, que estão defendendo patrimonialismo. No contexto brasileiro, Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, introduz a figura do homem cordial. Longe de significar gentileza, cordialidade refere-se à predominância das relações pessoais e afetivas sobre a impessoalidade institucional. O espaço público tende a ser permeado por vínculos privados, dificultando a consolidação de uma ética republicana baseada em regras universais. A convergência entre Tocqueville e Sérgio Buarque está na percepção de que a democracia depende de hábitos cívicos. Quando prevalece o personalismo, seja por retraimento associativo, seja pela sobreposição entre laços privados e decisões públicas, ou seja, quando o patrimonialismo vai se sobrepor ao bem comum, a representação política tende a refletir essas distorções. E já concluindo a nossa reflexão, vamos falar aqui da legalidade formal e qualidade democrática, que é aquela ideia que trouxe o Norberto Bobbio, e na reflexão dele sobre o Estado de Direito, que complementa esse quadro que nós estamos apresentando aqui. Para Bobbio, a democracia é um sistema de regras que garante previsibilidade, publicidade e controle do poder. Olha, o controle do poder. A legalidade, porém, não é suficiente se as normas produzem desigualdades estruturais ou reduzem a transparência. Olha, a nossa evolução política ela é produtora de desigualdade. E eu já discuti aqui várias vezes, o mundo está se propondo a controlar a questão da desigualdade e a desigualdade só aumenta. Então, a população tem que refletir isso, tem que pensar nisso, sob pena da gente não ter competência nem capacidade para resolver e esse problema só se agravar. No caso brasileiro, mudanças legislativas que alteram o financiamento político ou ampliam o protagonismo individual de parlamentares devem ser avaliadas não apenas sob o critério da constitucionalidade formal, mas sob o prisma da qualidade democrática. Promovem maior igualdade política, fortalecem os partidos, ampliam a capacidade de responsabilização e de transparência na gestão pública. Senão, essas leis não deveriam ter legitimidade para serem entendidas como aquelas que interessam ao povo brasileiro. Então, Bobbio recorda que a degeneração democrática pode ocorrer sem ruptura institucional quando as regras de jogo passam a favorecer interesses particularistas. Em síntese, entre a herança histórica e a escolha institucional, a persistência da corrupção no Brasil pode ser compreendida como resultado de múltiplas camadas. Estrutural e histórica, segundo nos mostra o Faoro, formação estatal centralizada e estamental. Cultural, Sérgio Buarque, personalismo e dificuldade de internalização da impessoalidade republicana. Nós vamos ter, pelo contrário, o personalismo. Já no institucional, Weber nos chama atenção sobre a tensão entre burocracia racional legal e práticas patrimoniais. Do ponto de vista normativo, Bobbio diz que qualidade das regras democráticas e efetividade do controle do poder. Nós temos falhas. Os nossos órgãos, tanto de controle interno quanto de controle externo, têm falhado. Então, é preciso que os tribunais de contas,
seja estaduais, seja municipais, seja os conselhos de contas. Importante que as controladorias, né? Importante que esses órgãos, a Advocacia Geral da União, todos estejam voltados para a compreensão do bem comum, defendendo a democracia, defendendo o bem comum, defendendo aquilo que fortalece o viver e o sobreviver coletivo das pessoas. Nesse sentido, a gente está acabando mais um programa Fala Pra Mim. Muito bom final de semana para todos vocês. E lembrando, na próxima semana estaremos com mais uma edição do programa Fala Pra Mim. Na próxima segunda-feira teremos o cantor Fábio Lima no nosso podcast, naquele cenário de promoção da cultura e trazendo sempre um artista sergipano. Então, Fábio Lima conosco no podcast da próxima segunda-feira. Abraço, fiquem em paz, fiquem com Deus. Estamos encerrando o Fala Pra Mim deste sábado com a apresentação do Dr. Emerson. Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética e Apis Tecnologia e Comunicação. Até o próximo sábado e obrigado pela sua audiência.